e a gente vai falar sobre o subdosha de Pitta. Então, a gente viu na aula passada os subdoshas de Vata, vocês viram também a respeito da interação, da relação, a inter-relação que existe entre os subdoshas de Vata e o Yoga, os asanas do Yoga, Pranayama, né, e diversas técnicas que compunham também os ensinamentos e as práticas daquele povo, daquela população, naquela época que surgiu mesmo o Ayurveda, o Yoga, né? Eles entravam em contato e muitas delas utilizavam termos semelhantes, né? E as áreas conversavam entre si, tanto quanto hoje a gente tem, né? Psicologia conversando com a medicina, a biologia também, não? Então as ciências, as formas de conhecimento, elas conversam, elas interagem, né? E elas muitas vezes têm pontos em comum, né? Então essa foi a ideia a gente falar a respeito da interação entre os subdoshas de Vata e o Yoga. E hoje a gente vai falar a respeito dos subdoshas de Pitta. Então, apertem os cintos que a gente vai pegar fogo hoje na aula. Então, a gente vai começar falando sobre os 5 subdoshas de Pitta. Então, se você ainda não está familiarizado com o termo, a gente vai falar, esses termos aqui são nomes em sânscrito, né? E a gente vai fazer algumas revisões também. Depois que a gente terminar de falar também sobre os subdoshas de Kapha, a gente vai fazer algumas perguntinhas, né? Slides na forma de perguntas e resposta, para treinar a memória de vocês. Então, assim, tentem sempre memorizar esses nomes em sânscrito e recuperar o significado dele, recuperar cada uma dessas palavras, o que que elas se referem, né? Esse contexto todo que envolve cada um desses nomes, tá bem? Então, o primeiro, Pachakapita, ele vai dizer a respeito daquela parte enzimática, aquela parte ácida ou digestiva, né? Aquelas enzimas digestivas que envolvem esse processo, né, de quebra do alimento, né, de separação de proteínas, carboidratos, lipídicos, de digestão, né, de transformação do alimento, né, para que a gente consiga absorver. Então, Pachakapita é justamente aquele que vai fazer a digestão dos alimentos, né? A sede principal dele vai ser no intestino delgado, né? Então a gente sabe, pelo conhecimento que a gente tem da medicina moderna, da biologia, da fisiologia, a gente sabe que no intestino delgado, né, que recebe ali o alimento vindo do estômago, ele também recebe suco duodenal, suco pancreático, cheio de enzimas, né, e a bile também, vinda do fígado e da vesícula biliar. Então, é uma região que recebe a parte importante das enzimas que a gente vai precisar para fazer a digestão do alimento. Tá? Então, o nome desse subdosha do Pitta é Pachaka Pitta. Então, a gente sabe, Pitta tem a ver com fogo, com digestão, então é muito bem apropriado esse termo. Em seguida, Ranjaka Pitta. Então, Ranjaka Pitta, eu gosto de usar o mnemônico red, né? Red, que vem do vermelho, e também tem o R de Rakta, que é o tecido sanguíneo. Então, são formas mnemônicas de vocês lembrarem esse nome. Então, Ranjakapita vem de red, que é vermelho em inglês, e Rakta, que é o tecido sanguíneo em sânscrito, tá? Então, Ranjakapita é o subdosha de Pitta que vai dar a coloração avermelhada para o sangue. É como se esse subdosha de Pitta fizesse a digestão do Rasa Dhatu, que é o primeiro tecido, e transformasse ele em Rakta, ou seja, no sangue. O terceiro, Alochakapita. Então, Alochakapita, eu gosto de fazer uma figurinha que é assim, né? Lochaka. Então, eu gosto de colocar um óculos aqui. Então, Alochakapita, ele está relacionado com a visão, tá? Então, ele é o subdosha de Pitta que vai ajudar os nossos olhos a fazer a digestão da luz, né? A digestão daquele estímulo, daquela informação luminosa que chega em nós através desse sentido da visão. Tá? Então, ele está envolvido não só com o aparelho dos olhos, mas também o quiasma óptico, a região occipital do cérebro. Então, toda essa parte desse aparato do nosso sistema nervoso que está envolvida com a visão tem o envolvimento também do Alochakapita, que vai fazer essa digestão, né, essa transformação dessa informação luminosa em algo que o nosso corpo entenda. O quarto subdosha, Sadakapita. Então, Sadakapita
vai ser aquele que vai transformar a informação que a gente capta através dos sentidos, né? Que vai transformar, que vai nos ajudar a adquirir conhecimento, que vai pegar uma informação, né? Que o corpo tem a consciência e vai conseguir entender aquilo, né? Vai ser aquele responsável pela nossa inteligência, pelo reconhecimento das coisas, né? Por olhar uma figura aqui e entender que isso aqui é uma pimenta, né? Então, esse Sadakapita está responsável pela parte da cognição, da inteligência, aquele aspecto da nossa mente que vai entender, interpretar, julgar, né? De que você está aqui assistindo essa aula, né? Você tem que entender aquilo que eu estou falando para você conseguir levar isso, absorver isso e memorizar, né? Então, Sadakapita vai ser aquele que transforma essa informação em algo que você consiga entender, que a gente consiga entender. O Vata, né? O Pranavayu vai ser aquele que vai transportar isso até outras regiões do cérebro para poder ser armazenado, e quem vai armazenar isso é o Kapha, né? O Kapha é o principal responsável pelo armazenamento, né, e proteção. Vocês lembram das primeiras aulas que a gente falou sobre isso, tá? E por fim, Prajakapita vai ser o responsável pela digestão de tudo aquilo que ocorre sobre a pele. Então, ele vai ser responsável pela cor da pele, mas também pela digestão da luz solar, né, produzindo a vitamina D na superfície ali da pele, vai ser responsável também pela digestão de qualquer substância que a gente aplica sobre a pele, né? Então, quando a gente coloca um óleo, né, o óleo medicado com plantas medicinais, esse óleo vai ser absorvido. Quem vai fazer essa digestão desse óleo é o Prajakapita. Então, problemas de saúde em que a pessoa tem a perda da coloração da pele, como o vitiligo, o albinismo, né? Então, albinismo não chega a ser um problema de saúde, né? Mas, assim, uma alteração genética que vai ser marcada pela ausência ali do Bradiacapita, pela falta do Bradiacapita ali na pele. E, então, são esses os 5 subdoshas do Pitta. A gente vai explicar eles agora de maneira um pouquinho mais aprofundada e pormenorizada, tá bem? Tá? Então, Pitta é responsável pela digestão, transformação, metabolismo, cor e energia. Então, vocês já devem estar familiarizados com esses termos, né? E entender, de acordo com essa introdução que a gente acabou de fazer aqui, vocês já conseguem fazer um raciocínio, né? Que Vata é aquele que vai transportar alguma coisa no nosso corpo, Pitta vai ser aquele que vai digerir, vai transformar, né? E produzir energia dentro do nosso corpo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o nosso Patyaka Pitta, né? Então, ele vai ter o predomínio de Agni, ou seja, fogo, também chamado de Tejas, né? Então, por quê? Porque a Agni é fogo. Então, vocês se lembram, a Agni é a nossa capacidade digestiva. Então, ele é o fogo, ele é aquele que vai cortar, que vai quebrar, que vai queimar, que vai transformar os elementos da nossa digestão. Então, o local que a gente falou, ele é localizado no intestino delgado, e os textos em sânscrito dizem que ele está localizado entre o Amachaya e o Pakwachaya. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses termos. Amachaya quer dizer, está se referindo ao estômago, né? Então, Shaya quer dizer um recipiente. Recipiente que recebe o quê? Que recebe ama. Ama é alimento não digerido, alimento cru, alimento que não foi processado, que não está pronto para ser absorvido ainda. Então, precisa de digestão. O nome disso é ama. Tanto é que aquela alteração de saúde, que a gente fala, quando a pessoa está com ama, ela teve uma má digestão e ela está sentindo os sintomas daquela indigestão, né? O nome dessa indigestão em sânscrito é adirna. Tá? Então, essa indigestão vai gerar diversos problemas de saúde, né? Problemas autoimunes ou doenças crônicas. Então, devido à perda da capacidade digestiva, tá bem? Então, Amachaya se refere ao estômago, que é aquele primeiro órgão ali que vai receber o alimento depois que a gente mastigou pela boca, tá bem? E já, por outro lado, Pakwachaya vai ser aquele que vai receber o alimento já digerido. E esse alimento foi digerido aonde? No intestino delgado. Então, no intestino delgado é o local principal da digestão, é o local principal do Agni, a sede do Agni é o intestino delgado. Tanto é que alguns textos colocam, inclusive, que o intestino delgado pode ser chamado de Agni Achaya, ou seja, é a sede do Agni, tá? Então, ele tem íntima relação com esse subdosha de Pitta, o Pachaka Pitta, tá bem? Então, além disso,
ele vai ter essa função, né, de digerir tudo aquilo que a gente ingere pela boca e é o subdosha dominante de Pitta. Então, Pitta, por ser predomínio de fogo, né, tem essa grande relação com o Pachaka Pitta, né, com a parte digestiva do nosso corpo. Ranjaka Pitta, então a gente viu Ranjaka, a gente fez a relação, né, com Red, que é vermelho, e com Rakta, que é o nosso sangue. Então ele vai ter o predomínio do elemento água, né? Então ele vai ser aquele responsável pela coloração do sangue, né? Então ele vai ter íntima relação ali com o fígado, né? Com o baço, essa parte do sangue, dos vasos sanguíneos, tá? E também no intestino delgado, né? Pela relação com o pita, né? E pela relação também com os nutrientes que a gente absorve ali no intestino delgado e passa e envia tudo aquilo para o fígado, tá? Então, a função dele principal, cor do sangue, né? Vai corar a pele também pelo próprio processo natural da irrigação sanguínea, né? Do sangue oxigenado levado para os tecidos, e ele vai converter uraça em racta, que a gente falou isso, né? Uraça é transparente ou clarinho, né? E uracta é avermelhado. Então, é como se o pita fosse o responsável por essa digestão, essa transformação de células, né? Da forma como o Ayurveda entende, né? Não só de células, mas do líquido inteiro, né? O Rakta, essa essência daquilo que a gente se alimentou, transformando em sangue, né? Que é essa parte do sangue, a parte vermelha do sangue, relacionada com as hemácias, com as plaquetas, a parte dos fatores de coagulação no nosso sangue também, estão relacionados com essa parte do Pitta, o Ranjaka Pitta. Então, aqui, para vocês verem um exemplo também que é interessante a gente fazer essa correlação, né? Observem aqui, ah, essa aqui é uma hemácia, né? Ela vista por cima e de lado, como se ela fosse cortada assim, né? Aí você observa, ela é achatada aqui no meio, né? Porque ela não tem um núcleo celular, é uma célula anucleada, e todas as hemácias, elas carregam essas cadeias de globina, né? Que são proteínas, e um anel chamado M, tá? Então, esse anel M, ele está representado aqui do lado, né? Então, é uma molécula que a gente chama de porfirina, né? Então, essa porfirina tem uma molécula de ferro dentro dela, tá? Então, a hemoglobina, né, ela vai carregar, né, através desse grupo M, né, do ferro, que ela vai transportar o oxigênio, tá? Então, a hemácia é o principal responsável pelo transporte de oxigênio no nosso corpo, né? E a célula, e essa célula bem oxigenada, né, esse sangue bem oxigenado, ele tem uma coloração vermelha mais viva, tá? Então, isso tem essa íntima relação com o Urandiaka Pitta, né, com o sangue, mas também com a bile, porque, olha que interessante. Então, essa molécula de porfirina do ferro, que se liga com o ferro, né, o nosso corpo vai lá, ele tem enzimas digestivas para isso, vai quebrar essa molécula aqui, abrir essa molécula, e essa molécula recebe o nome de biliverdina. Aí essa biliverdina vai passar por outras enzimas, né, biliverdina redutase, e vai ser reduzida em bilirrubina. Então, a bilirrubina, que é o que vai ser aquele pigmento da bile, que vai ser o responsável por dar aquela coloração da bile, tá? Então, a bile também vai ser o que vai dar a coloração das fezes, coloração da nossa urina, tá certo? Então, a bile também tem íntima relação com pita, né? Com os outros subdoshas de pita, né? Com a coloração do sangue, mas coloração também da pele, coloração das fezes, da urina, né? Esse aspecto de coloração, né? Lembra, pita está ligado com cor, com luz, com vermelho, com digestão, com fogo. O fogo é aquele que nos dá, que nos permite identificar e ver e ter acesso à visão, à luz, né? Então, perceba que bonita que é essa forma que eles tinham de se observar e essa relação que a gente tem com com a bioquímica nos dias de hoje, né? Então, naquela época, já sem microscópio, sem os aparelhos eletrônicos todos que a gente tem hoje, eles já entendiam que o pita tem todas essas relações, né? De coloração, de fogo, só que a forma como eles observavam é de acordo com a natureza, de acordo com a parte que eles observavam do corpo humano, né? Hoje em dia a gente tem já métodos para observar de forma mais profunda, de forma mais molecular, de forma até muitas vezes manipulando algumas moléculas, né, que não tinha esse acesso todo naquela época. Mas é bonito você observar essa interação das duas ciências
e compreender, ter uma compreensão tanto do antigo quanto do novo, do moderno, né? E fazer essa integração dos dois. Isso que é a beleza desse curso que eu quero transmitir para vocês também, né? Por isso que eu coloquei esse slide. Aqui o Alotiakapita, né? A gente falou a respeito da visão e aquele mnemônico que a gente colocou, né? Para fazer o vínculo cerebral, para vocês se lembrarem disso, a gente colocou o Alotiakapita, né? Com esse óculos para vocês se lembrarem da visão, né? E aqui a gente tem um desenho também, né? Da parte dos olhos, né? Os dois olhos. Esse aqui é o quiasma óptico, né? Que cruza, né, a nossa visão. E aí vem nessa região aqui chamada região occipital do cérebro, que vai dar essa parte do reconhecimento da visão, tá? Então, esse é o Autiacapita, né? É predominante pelo elemento ar, né? Ou seja, porque vai ter um transporte de alguma coisa, né? Tem um caminho que vai percorrer, então tem um certo aspecto de transporte, de vata ali, mas por ser aquela parte que vai digerir a informação visual, que vai transformar a informação visual, né, e impregnar aí os nossos centros cerebrais para dar alguma imagem inteligível que a gente consiga compreender, né, a gente fala que é um subdosha de Pitta, tá bem? Então, ele é composto pelos olhos, retina, né, e a parte do cérebro responsável pela visão. Tá? Então, os samhitas não chegam a falar sobre essa parte de região occipital, né? Isso aí é uma correlação que a gente faz agora, que a gente já tem, que a gente já entende, né? Pela anatomia, fisiologia e oftalmologia, a gente já entende que existe essa relação, né? Do cérebro com os órgãos da visão e tudo mais. Tá? Mas na época, se você for pegar um samhita para ler, vai ser bem sucinto, vai falar, Lotyakapita é o que é responsável pela visão e ponto. É bem simplório, assim, bem sucinto, tá? Muitas coisas a gente tem que ir colocando, né, e aprofundando de acordo com aquilo que a gente já tem de informação hoje, tá bem? Então, aqui, Sadakapita. Da mesma forma, no Sadakapita, você não vai encontrar no Samhita falando que ele vai ser relacionado com a substância cinzenta. Não, é porque a substância cinzenta tem essa relação, né, com interpretação, com digestão de informação, com memória, com tudo isso, tá? Então, e muito menos, assim, a gente não tem hoje também uma correlação clara de falar que a mente está localizada no coração. Ainda tem toda uma discussão sobre o que é a mente, se existe mente ou se não existe. Isso dentro da psiquiatria, da medicina moderna, da psicologia, tem essa discussão, tá? Mas para o contexto do Ayurveda, a mente ela está localizada, o local principal dela é o coração, tá? Então, o Sadaka Pitta, ele tem essa relação íntima com o coração, tá? Então, o coração é um local que o Sadaka Pitta está envolvido, né, e está predominando, tá? Além disso, a substância cinzenta do cérebro, tá bem? Então, as nossas emoções, as nossas ideias, né, nosso comportamento, tudo isso tem uma relação com o coração e com o cérebro, tá bem? E Sadaka Pitta, ele vai ser o responsável por Medha. Medha não é o medadato, tá? Medadato a gente viu que é o tecido gorduroso, tá? E Medha é a nossa capacidade de compreender, a nossa inteligência, né? Nosso vigor mental, nossa perspicácia, né? Nossa capacidade de discernir, nossa inteligência, né? Nossa destreza mental e intelectual, tá? Então isso que é Medha. Além disso, né? Tem essa responsabilidade pelas funções intelectuais, né? Compreender um livro, uma aula, interpretar uma música, uma voz, um som, né? Todas as informações que a gente absorve através dos nossos sentidos, elas precisam de interpretação, de digestão para a gente conseguir compreender isso, tá bem? Ah, aqui o coração também é o local da mente, né? Para o Ayurveda, inclusive até o principal. E aqui um slidezinho interessante para vocês verem, né? Dentro do contexto da histologia, né? Que é esse estudo da medicina que estuda os tecidos, as células. A gente tem 3 exemplos que eu quero deixar para vocês verem como dá para a gente estudar a medicina moderna, bioquímica, histologia e fazer a correlação com a Ayurveda, tá? Conseguir integrar esses dois conhecimentos. Então, aqui a gente tem uma célula de Merkel, né, que é essa daqui, ele vai transportar informações, né, para um neurônio sensitivo que vai dar a expressão, a sensação do tato em nossa pele, tá? E quem dá essa sensação do tato, adivinha quem é? Vata, tá? Então, ali na nossa pele, a gente tem células que vão nos dar a informação tátil, e essas células a gente fala que tem esse predomínio de Vata.
a gente tem também na superfície da nossa pele células chamadas de melanócitos, então, que vão dar ali a coloração da pele, né, o pigmento. Então, essa célula, o melanócito, ele tem uma característica pita, né, de coloração mais escura. E, por último, a terceira célula que eu quero apresentar para vocês é a célula de Langerhans. Essa célula de Langerhans vai ser responsável pela parte imunológica, né, pela proteção da nossa pele contra vírus, bactérias e micro-organismos. Então, essa célula tem uma função capa, né? Ela tem o predomínio, uma função, uma característica mais CAFA, né? Pela proteção, né? Pela imunidade. Então percebam que interessante, três células diferentes na pele, com três funções, com os três doshas atuando de forma, cada um de uma forma peculiar, de uma forma específica, né? E como que a gente consegue integrar esses dois conhecimentos, né? Se a gente conseguir estudar isso e juntar, a gente vai aprender muito mais, vai conseguir se aprofundar e ajudar muito mais as pessoas como profissional de saúde ou entender também o próprio corpo. Então, o Bradyacapita, ele é predominantemente pelo elemento terra, né? Então, bem relacionado com o corpo físico, né? E está localizado principalmente na pele, vai ser responsável pela coloração, pela pigmentação da pele, né? A parte da melanina, né? Os melanócitos, a coloração escura da pele, e também pela digestão de substâncias, igual a gente falou, digestão da luz solar e transformação de vitamina D, ou digestão de qualquer coisa que você aplique sobre a pele. Tá? Então, seja um óleo medicado, seja um perfume, né? Diversas substâncias que a gente coloca na pele, a gente está absorvendo isso, né? Ou mesmo um medicamento também, um creme dermatológico, né? Tudo isso, a pele tem uma capacidade grande de absorção também. Tá? Então, fazendo uma revisão aqui, subdoxas de pita, Pachaca pita vai ser aquele que vai fazer digestão, vai ser aquela parte enzimática da nossa digestão, né? O Ranjaka-pita vai ser aquele responsável pela coloração do sangue, ou seja, pelo pigmento ali, massa, hemoglobina, os fatores de coagulação, então aquela parte do sangue que dá o aspecto vermelho, mas também a gente falou da bile, né, da relação que tem entre a bile e a hemoglobina, né? Vocês viram essa relação, né? A hemoglobina é transformada, né? Aquele grupo M é quebrado, né? O anel de porfirina é quebrado, transformado na bilirrubina, que vai ser o principal pigmento ali da bile, né? Então tem essa relação toda, né? De hemoglobina, cor do sangue, bile, fígado, né? O fígado tem grande concentração, né, de células sanguíneas, né? Ele também produz diversas proteínas, diversos fatores de coagulação, né? E é onde tem a bile, né? Onde que é o órgão que produz e que elimina também a bile para o trato digestivo, tá bem? Além disso, a Lotiacapita a gente já viu que é o responsável, né, pela visão, pela digestão daquele estímulo visual que a gente tem, e o Sadaka-Pita é responsável pela inteligência, pela interpretação de qualquer informação que a gente absorva, né, pelo discernimento, pela nossa destreza intelectual, destreza mental, tudo isso está relacionado com o Sadaka-Pita. E, por último, o Bradyaka-Pita vai ser aquele responsável pela coloração do sangue, pelo pigmento da pele, né, e pela digestão de luz solar e de substâncias que a gente coloque em nosso corpo. Tá bem? Então, esses foram os subdoshas de Pitta. A gente vai correlacionar também agora para vocês verem com alguns marmas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Adipati, que é esse marma aqui no topo da cabeça, e esse é a sede também ali, é um local de predomínio do Sadaka Pitta, né? Que vai ter essa responsabilidade pela inteligência. E se vocês se lembram da aula anterior também sobre os subdoshas de Vata, esse Adipati também tem relação com o Prana Vayu. Está relacionado com inteligência, com a nossa consciência, com a parte mental, com a parte também de estar desperto, de estar consciente, lúcido, orientado no tempo e no espaço, né? Tudo isso tem relação com o Pranavayu. Além disso, né, a pele e esse marma aqui, né, nessa região do pescoço está relacionado com o Bradyacapita, né, que é aquele responsável pela pele, mas toda a pele, o corpo inteiro, tem relação com o Bradyacapita. O Hridaya, que é essa região aqui do externo, do coração, tem relação também com o Sadakapita, vocês viram, né, que o Sadakapita que a mente e o Sadakapita têm essa relação com o coração, né, e com o cérebro.
Nabhi, que é o umbigo, tem relação com o sistema digestivo, então o Patyakapita vai estar envolvido aqui, e também Randhyakapita no sentido, né, do sangue, da parte dali do fígado, e, por último, esse marma que fica aqui entre o dedão e o dedo indicador, né, que é chamado de Kurtia, ele tem relação com a visão, então vai ter relação com a Lotyakapita. Esse marma também tem um correspondente aqui no dedo do pé, né, que na acupuntura a gente considera o ponto F3, e aqui o IG4, né, aqui é o fígado 3, e aqui intestino grosso, na medicina chinesa, né? Então, IG4 e F3. Então, são pontos que a gente ah, utiliza para beneficiar também a visão, né, com a acupuntura. Então, o Ayurveda vai fazer isso também com as massagens, né, com a Bian, com o estímulo ali manual também para ajudar nesses casos, tá bem? Nesses locais, né, para ajudar especificamente em cada um desses subdoshas, tá? E na aula que vem a gente vai falar sobre os subdoshas de Kapha. Um grande abraço e até mais. Valeu!